assunto tão importante e que impacta nas nossas vidas, não? Afinal, tanto instituições públicas quanto privadas, a partir da publicação do decreto 10.278, estão autorizadas a digitalizar e eliminar o documento original. Isso é perigoso, isso nos coloca em um possível cenário de insegurança jurídica, se não houver todo um controle, toda uma acurácia no cuidado desses representantes digital na questão de preservação e acesso no futuro. A primeira análise que eu faço é que o decreto 10.278 foi muito temeroso. Quando ele foi publicado lá em 2020, ele nos colocou o Brasil inteiro num cenário perigosíssimo. Um decreto falho, um decreto que não deixou clara a questão da preservação digital sistêmica, quer dizer, bastava com digitalizar, firmar, assinar digitalmente com certificado digital, ou acordo entre as partes, quando fosse entre particulares, e proceder à eliminação. Não deixou claro sobre os sistemas necessários, não deixou claro a questão de que é gestão documental, de que precisa um sistema específico para isso, um SIGAD, um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, não deixou claro a necessidade de um repositório arquivístico digital confiável para custódia, migração, toda a aplicação daquelas estratégias de preservação digital. Quer dizer, deixou margem que uma pessoa não qualificada, se essa digitalização for aplicada por uma pessoa que não tem formação específica em arquivologia, que digitalize, assine e armazene um dispositivo externo, como os colegas que me antecederam falaram. Armazenar num HD externo, num CD, num DVD, num Blu-ray, etc. Completamente inseguro. Problema de arquivamento. Arquivamento, quando a gente fala de digital, tem procedimentos, é imperativo jurídico, requer sistema. Não contemplou a cadeia de custódia digital arquivística. Inclusive, houve até, naquele determinado momento, até algumas discussões sobre o que eram a diferença entre documentos históricos e permanentes, quando não há. Também a questão de diferenciar autenticidade e autenticação, e também a falta de uma plataforma de acesso, de transparência, né? Isso eu senti muito falta no decreto. Bem, depois do decreto veio a resolução, muito bem apresentada agora pelo Pablo, os colegas também comentaram. A resolução mudou tudo, a resolução deu clareza. Eu até complementaria que a resolução não só complementou, elucidou, a resolução ela colocou algumas coisas no seu devido lugar. A resolução 48 do CONARC, de 10 de novembro de 2021. O que a resolução fez? Bem, ela insere o repositório arquivístico digital confiável. Ela deixa claro. Ela também diz da necessidade do SIGAD. Claro, eu até faria alguns comentários. Eu sei que não pode ir muito além, porque ela é uma resolução, e porque ela é uma resolução que ela está vinculada ao decreto, ela está melhorando o decreto. Mas ela fala em recomendar fortemente a utilização do SIGAD. Tranquilamente eu viria uma necessidade de um comentário mais claro, mais contundente, de que na ausência existe risco de insegurança jurídica. Foi inserida pela comissão na resolução 48, a unidade técnica de digitalização muito boa, a UTD, os pontos de digitalização descentralizados, a unidade técnica de digitalização, e o ponto alto, o ponto forte da resolução. Quando a resolução coloca a gestão, a manutenção e a preservação dos documentos digitalizados. E eu também faria um destaque ali da resolução, para a gente poder discutir, né? Da questão da digitalização dos documentos permanentes, embora haja uma resolução específica do CONARC para isso, mas a comissão também deixou muito claro que esse decreto, por mais que ele não contemple a eliminação da digitalização de documentos permanentes, mas nós podemos aplicar os seus princípios na digitalização de documentos permanentes desde já. Tá? Só que sem eliminação, isso é claro, porque os permanentes são imprescritíveis e inalienáveis. Outro ponto muito bom, encapsulamento do PNG, das imagens em PDF A3,
podendo então ter uma assinatura PADES e não necessariamente uma CADES, porque isso é um problema que o decreto não especificou, deixou uma brecha e a resolução foi muito clara. Questões, então, para nós discutirmos. Disso tudo que eu falei da resolução 48, que melhorou em relação ao decreto, eu volto a comentar o decreto agora. O decreto não menciona sequer um RDC-ARC, não menciona um CIGAD, não menciona uma plataforma arquivística de acesso e difusão. Seus metadados são carentes. Não requer a cópia autoritária, definição da cópia autoritária, né? Não trata de controle de fixidez, não trata da preservação digital sistêmica. E o maior absurdo do decreto, ele não cita gestão de documentos, sob hipótese alguma. Vocês podem fazer um Ctrl+F, uma procurada, ele não cita a gestão de documentos em todo o decreto. Mas o que nós temos? Nós temos que, sim, o decreto prevê que, uma vez que seja conferida a correção desse processo, os representantes produzidos, os originais, sim, podem ser eliminados, podem ser descartados. O que eu traria ainda como considerações para o nosso diálogo aqui? Uma ausência de cenários, eu acho que isso seria importante, que nós dialogássemos, com indicação do RDC-ARC, algo como o CONARC tem muita experiência em construir cenários de uso, né, cenários de aplicação. Então, eu recomendaria fortemente que a gente tivesse indicação de cenários de digitalização com RDC-ARC e com plataforma de acesso e difusão. E vejam, mesmo na ausência desse GAD, gente, porque, olhem, esses documentos que nós estamos digitalizando, representando, assinando digitalmente com certificado digital, na sua grande maioria, eles já tramitaram, eles findaram o seu trâmite, eles estão arquivados. O que eles precisam é de representação, acesso e fonte de prova. Tá? Então, mesmo na ausência de um CIGAD, um RDC-ARC sim poderia dar conta e uma plataforma de acesso, garantindo mais segurança jurídica do que a adoção de um sistema de informação qualquer, do que a adoção de um sistema de informação que não tem todos os requisitos especificados no EARC Brasil. Também faria uma análise de que nós estamos precisando de uma auditoria arquivística, né? Uma auditoria cidadã. Tá? Afinal, é muito claro, principalmente agora com a resolução, né, com o incremento, com a melhoria do entendimento da digitalização e eliminação de documentos arquivísticos corrente intermediário. Sem plano de classificação, não há eliminação. É requisito fundamental da instituição para o decreto. Digitalizar e eliminar, então, seria uma forma da gente poder auditar, cobrando esses planos de classificação. Nós temos uma carência na área de entidades, de órgãos, de coletivos que façam essa auditoria. O cidadão poderia fazer isso, né? Cobrando planos de classificação de documentos. Isso porque nós estamos vendo no cenário brasileiro instituições que estão definindo um código de classificação para aquele acervo a ser digitalizado, mas não tem um plano de classificação total. É fundamental. O documento arquivístico é orgânico, precisa de contexto, precisa de relação orgânica registrado em seu plano de classificação. Sem TTD, sem tabela de temporalidade documental, de igual forma, não pode haver a digitalização com eliminação. Sem comissão permanente de avaliação de documentos. Da mesma forma, sem RDC-ARC, deveria ser um requisito sine qua non para a digitalização e eliminação. A resolução 43 do CONARC, os documentos serem digitalizados, estarem sob custódia, preservação e acesso em longo prazo em um repositório digital confiável. E por último, último comentário, que eu sinto muita falta na digitalização para a eliminação. Uma visão social da digitalização, gente. Além de uma visão técnica arquivística, da gestão de documentos, desses representantes digitais, que precisam ser mantidos autênticos, confiáveis, seguros, preserváveis, garantindo acesso, a necessidade de um locus para o cidadão. Seria um momento muito importante se nós tivéssemos avançado, aproveitado esse determinado momento para definirmos um locus para o cidadão, quer dizer, uma plataforma de acesso e difusão para o cidadão. Transparência ativa.
eu vou até ler uma citação aqui do Jordan Seaman, que ele diz que, embora a memória seja basicamente um processo interno, a sua projeção não se realiza num vazio. A memória precisa de um espaço para ser ativada e estimulada. Gente, esse espaço de materialização ou ativação, ele suscita destaques como a representação desses documentos arquivísticos, a digitalização, a descrição, a transparência ativa, criando, então, identidades, proximidades, patrimonialização com os indivíduos, grupos e documentos ali disponíveis. O que nós teríamos, gente? Conhecimento nessas plataformas, passado, relação com o presente, o enriquecimento de cada registro documental arquivístico que tivesse sido digitalizado. Então, definitivamente, nós poderíamos nos dedicar a essa questão. Essas digitalizações teriam que ser objeto de serem armazenadas e disponíveis, documentos públicos que não tenham restrição de acesso, que fiquem registrados em plataformas arquivísticas de acesso e transparência ativa. Principalmente porque os CIGADs, eles têm um foco no usuário interno. Principalmente porque tem muita instituição pensando em digitalizar e trabalhar com suportes, trabalhar com uma nuvem privada. Teria sido um momento ótimo, e acho que ainda dá para recuperar para a gente trabalhar com essa plataforma. Obrigado pela disponibilidade, espero ter ficado no tempo e agora disponível para o diálogo. Obrigado, Rayan.